Bora dar uma olhada de perto no fundo MCCI 11. A gente vai mergulhar no último relatório deles para entender o que está por trás dos resultados expressivos e qual é a estratégia que a gestão tem usado para chegar nesses números. E para começar, vamos direto ao ponto com um número que chama a atenção, né? 14,4% ao ano. Pois é, esse foi o rendimento anualizado com dividendos do fundo no último mês. Agora, a grande pergunta é, como é que eles chegam nisso? Vamos descobrir. Só para a gente ter uma noção do tamanho do fundo, em outubro de 2025, o patrimônio já era bem robusto, passando de R$ 1,5 bilhão de reais. Eram mais de 111 mil cotistas. E um detalhe interessante, as cotas estavam sendo negociadas um pouquinho abaixo do valor patrimonial. O nosso roteiro aqui é bem claro. Primeiro, um retrato geral do fundo. Depois, a gente mergulha na performance para ver como ele se compara ao mercado. Na sequência, vamos entender a estratégia da gestão, espiar o que tem dentro do portfólio e, para fechar, falar sobre as perspectivas para os dividendos. Ok, vamos lá. Performance. Afinal, o que os números dizem? Como é que o MCCI 11 tem se saído frente aos principais indicadores do mercado? E olha, o histórico aqui fala alto. Desde o comecinho, o MCCI 11 entregou um retorno total, somando a valorização da cota mais os dividendos, de 66,3%. Isso é quase o triplo do que o IFIX entregou e também bateu o CDI líquido no mesmo período. É uma performance bem impressionante. E o legal é que essa performance não é só uma foto antiga, de longo prazo. Quando a gente olha para períodos mais curtos, a consistência continua. Nos últimos 12 meses, o retorno foi de 21,1%. E só nos últimos 3 meses, 7,9%. Isso mostra que o fundo tem se mantido sólido em diferentes momentos. Certo, os números são bons, mas como o fundo chega lá? A resposta está na estratégia da gestão, que tem um foco muito claro em construir estabilidade para quem investe. E aqui, nada melhor do que ouvir da própria gestão qual é o plano de jogo. A filosofia é essa: buscar estabilizar a renda que é distribuída todo mês, ou seja, evitar aquelas oscilações gigantes e, ao mesmo tempo, trabalhar para que o valor patrimonial do fundo cresça, de forma gradual e constante. Então, a gente pode resumir em 2 grandes objetivos. Primeiro, previsibilidade nos dividendos mensais. E segundo, fazer o bolo crescer, ou seja, aumentar o patrimônio do fundo. São esses os 2 pilares que guiam todas as decisões de investimento. E olha só que interessante a estratégia em ação. No mês que a gente está analisando, o fundo gerou 90 centavos por cota, mas distribuiu R$ 1. E como essa mágica acontece? Simples, ele usou 10 centavos que tinha de reserva. Isso mostra na prática o compromisso com a estabilidade. E o mais importante, mesmo fazendo isso, ele ainda tem 26 centavos por cota guardados para usar no futuro. É um belo colchão de segurança. Agora vamos para a próxima etapa, que é abrir o capô do MCI 11. Vamos ver como essa estratégia toda se reflete nos ativos, na qualidade e na diversificação da carteira. E a primeira informação aqui é talvez a mais crucial para um fundo de crédito, né? 100% dos CRIs da carteira estão adimplentes. O que isso quer dizer? Que todos os devedores estão pagando direitinho, em dia. É um verdadeiro atestado da qualidade e da boa escolha dos ativos. Olhando a diversificação, a gente vê uma concentração forte em setores que costumam ser bem resilientes. O setor logístico lidera com 42%, seguido pelo comercial e pelo varejo essencial. É uma composição que busca proteger a carteira de crises em um único setor. Em termos geográficos, a maior parte dos ativos está, claro, em São Paulo, que é o principal mercado do país. Mas, e isso é importante, existe uma diversificação bem relevante em outras regiões, como o Centro-Oeste e o Norte/Nordeste. Isso ajuda a diluir qualquer risco regional. E quando a gente fala de indexadores, a estratégia é claríssima. 99% da carteira está atrelada ao IPCA. Isso faz do MCCI 11 uma ferramenta muito interessante para se proteger da inflação e buscar ganhos reais de forma consistente. Ok, com toda essa estrutura montada, fica aquela curiosidade, mas como são, na prática, os ativos que estão lá dentro? Vamos dar uma olhada num exemplo concreto. Vamos pegar o maior ativo do fundo, o CRI-WT Morumbi. É um ativo do setor comercial com uma taxa de IPCA mais 6%. Mas o dado mais importante aqui é o loan to value, de apenas 43%. Traduzindo, o valor do imóvel que serve de garantia para essa dívida é mais do que o dobro do valor da dívida em si. É uma margem de segurança bem confortável.
Beleza, agora vamos para a parte final, olhar para frente. O que a gestão tem sinalizado sobre os dividendos que vêm por aí? E a notícia aqui é excelente. A gestão revisou a sua projeção de distribuição para cima. A faixa, que antes ia de 80 a 90 centavos por cota, agora subiu. A nova projeção é entre 90 centavos e R$ 1 por cota. Isso é um sinal bem claro de confiança na capacidade do portfólio de gerar resultados. E não é só isso, a expectativa da gestão é conseguir manter a distribuição no teto dessa nova faixa, ou seja, em R$ 1 por cota, pelo menos até o final do ano. Essa tabela de sensibilidade é uma ferramenta bem útil. Ela mostra como o dividend yield, ou seja, o retorno com dividendos, muda dependendo do preço que se paga pela cota. Por exemplo, se a gente considerar a distribuição de R$ 1, quem comprou a cota a R$ 88 conseguiu um retorno de 14,5% ao ano. O relatório também traz um conceito que parece técnico, mas é bem legal de entender: a cota teórica de curva. O que é isso? Pensa que é um cálculo para achar o preço justo da cota. Se a cota estivesse nesse preço exato, o retorno para quem investe seria igualzinho à taxa média que o próprio fundo conseguiu lá na ponta quando comprou os ativos, que foi de IPCA mais 7,6%. Funciona como uma ótima referência para avaliar se o preço de mercado está atrativo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Vendo uma estratégia tão focada em estabilidade, apoiada por um portfólio de alta qualidade e com uma performance consistente, qual seria o papel de um fluxo de caixa previsível como este na construção de um patrimônio para o longo prazo? É essa a grande questão que uma análise como essa do MSCI 11 nos convida a pensar.